Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo para mais um vídeo. E duas pessoas, pelo menos duas, já me pediram um vídeo sobre gerenciamento de contas de usuário dentro do Firebird, tá? Eu estou estudando esse assunto porque assim, eu não quero simplesmente fazer um vídeo de mostrar assim, clica aqui no bonequinho, cria o usuário, dá permissão e pronto, você já tem acesso ao Firebird. Eu quero fazer um negócio completo para poder entender realmente como funciona todos os privilégios, a que nível ficam os usuários, aquele negócio de se pode ou não pode dar acesso ou retirar acesso do SysDBA, se é recomendado, se não é, o que é boa prática de fazer dentro do Firebird, tá? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais para frente, tenham paciência aí. Hoje a gente vai falar sobre uma outra coisa, que foi uma dúvida de uma pessoa em outro grupo de Firebird que eu ajudei lá, que é a seguinte. Vocês já devem ter passado por essa situação em que você precisa, você vendeu o seu sistema para algum cliente ou fechou contrato com algum cliente e aí você precisa pegar os dados desse cliente para dentro do seu sistema, tá? Fazer a migração aí do sistema antigo dele para o seu sistema novo. Só que, cara, você nunca vai conseguir acesso fácil ao banco de dados antigo do seu cliente, apesar de ele estar com o sistema instalado ali, com o desenvolvedor, para poder descobrir senha e tudo mais. Então, vamos por o seguinte. A primeira coisa que você precisa fazer na hora de fazer uma migração é descobrir em que versão que está o banco de dados dele. Né? Então, vamos supor que o seu cliente aí te passou, ele e o técnico dele te passaram lá o arquivo .fdb, que é um arquivo do Firebird, ou qualquer outra extensão, tá? Desde que seja o Firebird. E aí, você precisa descobrir qual é a versão desse banco para poder começar os trabalhos, usar o servidor certo, para poder usar as ferramentas certas para poder fazer a migração. Tá? Então, hoje eu vou mostrar quais são as maneiras de descobrir qual é a versão do Firebird que estava nesse caso, né? Tendo só o arquivo .fdb, e vou mostrar também como que é fácil fazer isso de duas formas, usando duas ferramentas diferentes. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos acompanhar. Olha só, primeira coisa que a gente precisa saber para saber qual é a versão de um banco Firebird, a gente precisa saber qual que é a versão da ODS, que é a On Disk Structure, que é qual é a versão da estrutura de dados, da estrutura do banco que ele tem. Então, essa informação a gente encontra em um lugar, dentro do header do banco, tá? E aí, uma vez que a gente tem o header do banco, a gente tem algumas informações lá, inclusive a versão da ODS, tá? Então, como que a gente faz para poder descobrir a ODS? A gente precisa fazer a leitura desse header. E aí, tem duas formas simples de fazer, que é uma pelo CMD, tá? Eu tenho duas versões aqui do Firebird, tá? Tem a 2.5 e a 3.0. E eu tenho também dois bancos, um na 2.5 e a 3.0. Eu vou mostrar a diferença entre os dois. O caminho fica em migra. Deixa eu ver aqui. Aquela vez que a gente fez aquele vídeo sobre migração, né? Então eu tenho o banco na 2.5 e tenho na 3.0. E aí eu vou usar esses bancos aqui para a gente poder consultar a versão da ODS deles. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho as duas instâncias aqui do Firebird instaladas, e aí eu vou usar o prompt de comando e vou primeiro acessar a 2.5. Tá? A pasta bin, tá? Eu vou abrir aqui cd, um botão direito para ele colar. Entrei na pasta bin e agora eu vou usar o gstat.exe -h e o caminho do banco que eu quero verificar. O gstat é o comando que vai ler as estatísticas do banco. Então, -h vai ler o header, somente o header, que é o que a gente precisa, que é onde está a versão da ODS. Então, com o gstat aqui em mãos, eu vou pegar aqui o caminho do banco, que é c2.banco, aliás, c2.migra banco 25.fdb. Vamos supor que não tem esse 25, né? O seu nome de banco aí vai estar com um nome aleatório, banco.fdb, por exemplo. E aí você tem que saber a versão. Então, vou dar um Enter aqui. E aqui a gente tem a versão da ODS, tá? 11.2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de ler a versão 2.5, eu vou ler o banco 3.0, que ele está aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, a pastinha, ele tem banco 30.fdb. Então eu vou fazer a leitura desse banco para ver o que ele vai retornar. Então entra aqui e ele fala, ó, versão da ODS errada, porque o gstat, esse da versão 2.5, ele está preparado para fazer a leitura de arquivo 2.5.
Portanto, você não consegue saber exatamente qual é a versão da ODS que você tem nesse banco. Ele fala assim, ó, esperado 11, foi encontrado 12, tá? Mas ele não fala qual é a subversão que está aqui, que tem a versão maior e a versão menor, né? Que fica, por exemplo, aqui, ó, é 11.2. Então vamos fazer o teste com a ODS, aliás, com o Gestat do 3.0. cd ponto, cd ponto, cd Firebird do 3.0 e o Gestat do Firebird 3.0 fica aqui nessa pasta raiz mesmo do Firebird. Aí eu vou pegar Gestat -h, c2 pontos, barra migra, barra banco, primeiro 25, 25.fdb. Olha só, vou dar um Enter. E ele fala, ó, versão esperada 12 e a encontrada foi a 11. Porém, a versão não é exatamente a 11, é a 11.2, tá? Isso faz diferença. Então, com o Gestat da versão 3.0, eu vou conseguir fazer a leitura do banco na 3.0. Portanto, se eu colocar aqui banco 30.fdb e dar um Enter, aí ele vai me trazer aqui ó, ODS version 12.0. Tá? Então, assim a gente consegue saber a versão do ODS. Porém, isso aqui dá muito trabalho, porque existem várias versões do Firebird aí, ó, 1.0, 1.5, 2.0, 2.1, se eu não me engano, 2.5, 3.0, vai sair a 4.0, tá? Então, começa a ficar chato, porque você tem que ter o Gestat de cada versão para poder fazer a leitura desse header. Só que existe um outro jeito que talvez seja mais fácil. Você pode tentar isso aqui de primeira para não precisar instalar nada. Tá? Então você tenta isso aqui de primeiro, se por acaso for a mesma versão que o seu, você já sabe que esse banco está na mesma versão que você. Tá? Agora, se não der certo, aí tem um outro meio, que daí a gente vem aqui para o Google. E a gente vai pesquisar aqui, ó, First Aid, da IB Surgeon. Tá? Fiz a pesquisa aqui, o primeiro item que vai aparecer já é o aplicativo que a gente precisa, que esse aplicativo ele é um aplicativo de recuperação de banco corrompido. Porém, ele faz leitura de dados do banco, mesmo que você não tenha nenhum serviço de Firebird rodando. Então, esse First Aid, ele não depende de serviço Firebird estar rodando para poder funcionar. Você para o serviço lá, manda conectar com a base e faz a leitura da base inteira sem precisar do servidor Firebird. Até porque se o banco estiver corrompido, dificilmente você vai conseguir fazer leitura do banco. Talvez, né? Existem casos e casos. Mas pode ser que você não consiga fazer a leitura do arquivo, se conectar ao arquivo de banco de dados se ele estiver corrompido, tá? Através do serviço Firebird, né? Então, eu já fiz o download aqui do meu First Aid. Ele está aqui. E eu vou fazer a instalação junto com vocês, porque, por exemplo, se eu dou um Enter aqui no meu, eu ia deixar tudo instalado. Mas se eu dou um Enter, olha o que o Windows fala. Ó. O Windows protegeu o seu computador, aí fala para não executar. O Windows Defender impediu a inicialização. Ah, pelo amor de Deus, bicho. A gente sabe que isso daqui, B-Surgeon, puta merda, né? Não tem nem o que falar dessa empresa, que os caras são craque, né? São ninja. Aí eu vou vir aqui, eu cliquei em mais informações e vou vir executar mesmo assim. Aí a instalação segue padrãozinha normal, tá? Vou fazer aqui rapidinho, ó. Next. Não leio, mas aceito. Instala, instala, instala. E aí ele faz a instalação. Depois que ele termina a instalação, basta a gente finalizar aqui e fazer a leitura do banco de dados. Então, vou abrir aqui o aplicativo do First Aid, IB Surgeon. E aí, com o aplicativo aberto, agora eu vou fazer o quê? File, Open Corrupt Database. Então, eu vou abrir o banco de dados como se ele tivesse corrompido. Mas ele vai fazer a leitura ali. Inclusive, só para a gente testar aquilo que eu acabei de falar, vou abrir aqui o services.msc e vou parar o serviço dos dois Firebirds, tá? Então, vem aqui, Firebird, eu tenho o 2.5 e 3.0, parando o 2.5 e parando o 3.0. Tá, vou minimizar aqui. E aí eu tenho aqui o caminho do banco de dados que eu preciso encontrar. Então, está aqui em C2 pontos, migra, e banco... Eu vou pegar o banco 2.5 primeiro, tá? O banco 2.5, ele vai fazer a leitura. Demora um pouquinho, dependendo do tamanho do seu banco. Esse banco aqui é um banco relativamente pequeno, tem 150 megas. Ele tem poucos registros, é um tamanho pequeno. Se você pegar um banco aí de 5, 6, 10 GB, 15 GB, ele vai demorar um pouquinho para fazer a leitura. Mas
né? É uma vez só que você vai fazer isso que você já vai ler a informação que você precisa. Aí vamos só aguardar que ele terminar. Beleza, terminou. Deve ter levado aí em torno de uns 1 minuto e meio, 2 minutos para poder fazer a leitura desse banco. E agora que terminou de fazer a leitura dele, eu vou ir em outro menu. Assim que ele terminar aqui de responder, né? Voltar a responder. Tá, agora ele já está respondendo, eu vou clicar aqui em Direct e Direct Diagnose, que ele vai fazer um diagnóstico de todo o banco. Então vou clicar aqui, ele já fez a leitura de algumas coisas, olha só. Vai fazer a leitura de uma cacetada de coisas aqui, mas do que eu preciso ele já fez. Eu vou lá para cima e aqui ele tem ó, ODS Major e ODS Minor, que é o primeiro ponto de versão dele, que é aquele número que fica à esquerda do ponto, né? E depois do ponto que fica. Então é 11.2. Bate com aquilo que a gente tinha visto lá no banco 2.5, tá? Ele voltou a mexer em coisas aqui. Auto refresh data em grid. Isso, desmarquei aqui, aí não vai ficar descendo, tá? Então, aqui a gente consegue a versão dele e percebe que é independente de qualquer tipo de serviço do Firebird rodando, tá? Então você não precisa. Aí aqui você já tem a versão e tendo a versão em mãos, aí você precisa de uma terceira coisa, que daí é o que está aqui no meu notepad, que eu guardei aqui pra gente, separei, ó. Então, tendo a versão da ODS, agora a gente sabe aqui, ó, o Firebird 1.0, ele tem ODS 10.0, 1.5, 10.1, 2.0, 11.0, 2.1, 11.1, 2.5, 11.2 e 3.0 está na 12. Tá? Ainda não tem a versão da 4.0 aqui, qual vai ser, né? Porque o 4.0 ainda não saiu. Mas tendo essa tabela aqui em mãos, você pode dar um print aí para você salvar. Você já consegue saber qual é a versão que ele está. Então, nesse caso, a gente viu que está o DS 11.2 e o Firebird 2.5. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aí, compartilha com seus amigos se você gostou. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até quarta-feira e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.